Vamos lá, pessoal. Edital na área, Ministério Público da União. O Ministério Público da União, famoso MPU. Saiu o edital e nós vamos direto ao ponto, né? Porque você já deve ter assistido umas 8 explicações de edital. Eu estou muito feliz que hoje todo mundo explica o edital. Quando eu comecei essa jossa, quase ninguém explica o edital. Aliás, se eu falar alguma coisa errada, aí vocês gritam, hein? Vamos lá, pessoal. É verdade, se você pegar a explicação digital 2001, 2002, a gente fazia isso praticamente sozinho. Que bom os profissionais hoje estão a fazer isso. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, você sabe o que é o Ministério Público da União? Não adianta nada. Os caras ficam fazendo palestra de horas com vocês, você tem que saber o que é. Então, uma das funções essenciais da Justiça é o Ministério Público. Ao lado da advocacia pública, ao lado da advocacia e ao lado da defensoria. Todos são funções essenciais à Justiça. O Ministério Público, por sua vez, ele se divide. Por exemplo, eu estou trabalhando agora em São Paulo, o Ministério Público do Estado, no caso de São Paulo, o analista jurídico. Então existe o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, ou do Estado de Minas, Rio Grande do Sul, seja lá onde for. E existe o famoso MPU. O Ministério Público da União, ele se subdivide. Ministério Federal, do Trabalho, Militar, Distrito Federal e Territórios. Show de bola? Você, por exemplo, passou na prova do Ministério Público. Onde você pode trabalhar? Aqui. Ou aqui. Ou aqui. Você pode trabalhar em qualquer um desses ramos do Ministério Público da União. É diferente quando você faz um concurso para procurador da República, por exemplo, você vai trabalhar aqui. Você faz o concurso para o Ministério Público do Trabalho, você vai trabalhar ali. Tudo bem? Explicações feitas? Ministério Público da União. Professor, quais são os cargos que nós podemos brincar? Tanto nível médio quanto nível superior. Tanto nível médio quanto nível superior. No caso do nível superior, formação em direito. Se você for formação em administração, economia ou outra matéria, não te serve. O que você poderá fazer é o concurso de técnico do MPU. Esse você poderá fazer mesmo com nível superior. Ah, professor, não quero. Eu preferiria ser um analista, 11 pau por mês. Eu lá quero ser técnico. Então, técnico tem esta remuneração aqui, meu querido, de quase R$7.000. Nível médio, certificado devidamente registrado de conclusão no ensino médio, antigo segundo grau. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos às explicações do edital, que não exime você, candidato sério, da leitura do edital, não é verdade? Se tiver alguma informação desencontrada, por favor, nos avise, por favor. Mas você precisa ler o diabo do edital. O concurso público será regido por esse edital e executado pelo Centro de Pesquisa, Avaliação, Seleção e Promoção de Eventos, SEBRASP, ou CESP, o famoso CESP. Legal, aquele método gostoso de que um item, você tem 50 questões na prova, por exemplo, se você acertar 25, você está zerado, porque todas as erradas anulam uma certa. Repita, todas as erradas anulam uma certa. Alunos de direito, em regra, nem sabem o que é prova CESP. Eles não sabem que, eu vou assinar lá a questão, eu acertei metade, fui bem. Toda errada anula uma certa. Então, toma cuidado, é melhor, por vezes, deixar em branco. 23 de agosto de 2018, começam as inscrições e término 10 de setembro de 2018. Ao que tudo indica, a pessoa poderia fazer em tese os dois, tendo em vista os horários. A taxa, o valor de recolhimento da inscrição é um valor menor do que sempre foi. Isso vai ter um impacto no número de inscrições, os senhores verão. O endereço está aí, ó, CESP, UNB, procura lá a parte de concurso, pega o seu edital, seja profissional.
Vamos das inscrições, havendo disponibilidade de vagas de locais suficientes ou adequados, nas localidades de execução das provas poderão ser feitas em outras localidades. Professor, eu posso até escolher onde eu vou trabalhar, mas a prova em si eu posso fazer em qualquer lugar. Eu posso fazer em São Paulo, que nem vaga veio, eu posso fazer no Rio de Janeiro, eu posso fazer em qualquer outro lugar, não só aquele que eu vou prestar a prova. Tudo bem? Você pode fazer a prova, mesmo no estado que não tenha a vaga. Vocês vão ver isso. Vamos lá. Requisito análise do MPU, diploma registrado de conclusão, nível superior em direito, for legal, tudo bonitinho, reconhecido pelo MEC. 11.259, não é tudo isso não, é um pouquinho mais na prática, mas você vai ver depois isso. O técnico, quase R$7.000, o nível médio. Meu Deus do céu. Vagas, as vagas para os cargos de que trata este edital serão distribuídas por unidade da federação. O Brasil inteiro, vocês vão ver aí, tem as suas unidades de federação, né? O estado de São Paulo é uma unidade da federação, Minas Gerais é uma unidade da federação, mas nem todas as unidades da federação vieram com vagas neste edital. Vamos ver o quadro, vou deixar o quadro para vocês. Vocês vão ver aqui que no caso de analista, você tem vaga e cadastro reserva, né, para Amazonas, né? Você tem Bahia, aqui, Distrito Federal, tá aqui, todo mundo contemplado aqui. Você deve estar se perguntando, né? Meu Deus do céu, caramba, cadê o meu estado de São Paulo? Olha o técnico aqui também, não veio São Paulo? Cadê São Paulo, Jesus Cristo? Então, São Paulo não veio contemplado aí diretamente no edital. Aliás, você que é jovem, que não está acostumado aí, eu sou de uma época que quando saía um edital e saía, só foram 400 vagas, só isso. Então, isso passou a diminuir para 200 vagas. Depois não teve mais vaga, veio o quê? Cadastro reserva. Mas as pessoas acham que cadastro reserva é uma enganação. É que as pessoas não têm noção de direito. Quando se fala cadastro de reserva, se eu colocar 200 vagas, eu como órgão estou vinculado àquelas 200 vagas. Se não chamar no período, o cara que passou entra com mandado de segurança e ele vai assumir o cargo. Antigamente não tinha isso. Agora, o Estado faz de um jeito melhor. Ele põe o número de vagas e põe o cadastro reserva. Ele até chama muito mais de 200, mas ele não fica com aquela vinculação, tá? Então, a vida mudou, tá? Cargo, pelo amor de Deus, gente, vai ver o número de chamada que teve no Ministério Público da União, é gigantesco. Ok. Professor, eu quero entender um pouco mais disso. Aí você vai ver no seu edital, vaga pessoa com deficiência, candidatos negros, tudo bonitinho lá de acordo com o edital. Legal. Para esse cargo, especialidade, não há reserva de vaga para candidato com deficiência para provimento imediato em virtude de quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva. Para esse cargo, especialidade, não há reserva de cargo para candidato negro para provimento imediato, sendo mantido o cadastro de reserva. Você vai ver as regras do edital. Agora, uma coisa interessante. A convocação dos candidatos aprovados é em número de vagas existentes, conforme disposto no edital. Aqui vem uma coisa importante, bem como forem disponibilizadas durante o prazo de validade do concurso. Então, se o concurso tiver 2 mais 2, pode aparecer mais vagas, e aí você vai ter chamadas muito interessantes. E olha o que ele fala, nas unidades federativas dos 4 ramos que compõem o Ministério Público da União, e que vocês sabem muito bem, que é o Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Militar e Ministério Público do Trabalho, e da Escola Superior do Ministério Público da União, ok? Nenhum problema quanto a isso. Eu, por exemplo, fui nomeado, professor, ok. Eu serei nomeado para qualquer um dos Ministérios Públicos que compõem o MPU, tudo bem? Eu não tenho... mas eu quero ir para o Ministério Público Federal. Não, você foi para o Ministério Público do Trabalho. Ou na Escola Superior do Ministério Público. Isso aí, a professora, eu estou muito feliz de passar, ótimo. Os candidatos aprovados e classificados no concurso, eles podem ser lotados em qualquer unidade administrativa do MPU, dentro da unidade de federação da vaga para a qual concorre. Então, por exemplo, qualquer unidade federativa, você fez concurso para Minas, em qualquer unidade administrativa do MPU, dentro de Minas você pode ser nomeado. De acordo com o quê? Com o interesse da administração. Dá uma impressão que eu jamais posso ser nomeado para outra UF, para outra unidade de federação, em que eu não fiz a minha opção. Cuidado, você pode fazer concurso para Minas e ser nomeado para outro lugar. Quer ver?
Além da listagem de classificação por unidade da federação, de vaga que concorrer, os candidatos também estão listados ao final do concurso por uma classificação geral no cargo, ou seja, reunindo todos aprovados independentemente da unidade da federação. Gente, seria mais ou menos o seguinte, eu tenho uma lista para a unidade da federação. Lista, tá tudo bem? Eu faço aqui a lista. Então, por exemplo, vai ter cargo para o Acre, vai ter cargo para Minas. Eu tenho aqui a minha lista, show? Mas vai ter também uma lista geral. Vai ter uma lista também geral. E olha a importância disso, quer ver? Deixa eu mostrar um pouquinho cadê aquele quadrinho? Aqui, ó. Cadê o quadrinho? Aqui, ó. Então você tem, por exemplo... Cadê? Aqui. Eu fiz concurso para a unidade de federação, por exemplo, Amazonas. Eu fiz concurso para Santa Catarina, Paranalista. Tudo bem? Minha opção foi Minas. Tudo bem. Você está aqui, ó. A primeira coisa é ver se você, como é a sua classificação dentro da unidade de federação. Ou seja, eu fiz Acre, vamos ver como que eu fui dentre aqueles classificados para o Acre. Ok, professor, acho que eu entendi. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Você tem aqui Santa Catarina, você tem ali vagas, tal, mais cadastro reserva. Só que tem uma coisa, eles vão chamar, aqui, peraí, aqui, ó, julgamento das provas. Por exemplo, para técnico, ó, os candidatos de cargo de técnico, na forma descrita no edital, serão listados para o cargo, especialidade, unidade de federação, da vaga de acordo com os valores decrescentes da nota final das provas objetivas, que nós vamos falar já, que será a soma das notas obtidas na prova objetiva dentro dos quantitativos que trata o quadro a seguir. Por exemplo, você viu lá, por exemplo, Acre, e não tinha esse número 54. Pode ver, ó, vou voltar lá para vocês no Acre. Você tinha aqui, ó, Acre, técnico só, Acre, 1 mais cadastro reserva. Isso é o que tem de vaga. Não se apegue muito a esse negócio de vaga no edital, vai por mim. Se ele já está dizendo que para técnico, para o Acre, listado estarão 54. Por que ele colocaria 54 se ele só quer 1? Porque é o edital moderno, meu irmão. Ele chama 1 e o resto cadastro reserva. Vai saindo vaga, tem dotação, tem dinheiro, ele não depende de ninguém, Ministério Público. Ele vai lá e chama. Mas então ele colocou, bom, pelo menos 54, eu vou querer nessa brincadeira. É isso que vocês têm de entender. Pode ver para analista, ó. Olha a analista, gente. Olha a analista, por exemplo, do Distrito Federal. Olha lá, 1.349, quer ver, ó? Tem números aqui que são maravilhosos, né? Agora, para explicar isso, beleza, professor? Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Uma coisa, haverá a lista da unidade da federação, isso mesmo, e depois uma lista geral. Então, imagina o seguinte, que eu pegue a lista de todas as unidades, quem foram os melhores, dentro daquele número, né, de chamada, do Acre. Depois que eu fizer todas essas, o Ministério Público fala assim, ó, pega quem que está fora dessa lista. Está fora. Quem está fora dessa lista, está fora. Agora, todo mundo que está nessa lista, vamos criar uma lista geral. E essa lista geral, com todas as UFs, vai ter um efeito muito interessante. Qual? Muitas vezes o cara que passou aqui, já não tem mais candidato aprovado aqui. Mas ele está aqui na lista geral. Ele pode assumir, por exemplo, do Acre, em Minas Gerais. Isso vai acontecer, ok? Isso vai acontecer. Mas vamos seguir a explicação natural aqui do edital para vocês. O edital é complexo, poderia ter sido muito mais fácil, mas eles quiseram dar uma complicadinha. Olha, veja o que ele fala, ó. Além da listagem da classificação da UF, aqui concorrerem, os candidatos aprovados também serão listados ao final, pela classificação geral, que é isso aqui, ó. Então você vai ter a lista geral e a lista das UFs. Legal. Candidato aprovado e classificado no concurso, ele pode ser nomeado no âmbito do MPU,
para o UF de vaga diversa. Peraí! Eu fui aprovado aqui. E está dizendo que eu posso ser nomeado por uma outra UF? Pode. Pode ser por unidade da federação diversa daquela que foi aprovado. Onde haja candidato aprovado, né? Desculpa, onde não haja, né? Então, por exemplo, você fez Acre, já não tem mais candidato aprovado lá. Tá? Aliás, minto, você fez Acre e está na lista aguardando. Só que a sua lista você está lá em 12º. Só chamaram 3. Tá legal? Aí, em Minas já não tem, por exemplo. Onde lá não tem. Então você pega e eles te chamam e verificam. Por quê? Você tem a nomeação condicionada ao edital de convocação, e isso é muito importante, galera. A manifestação de interesse do candidato, e não tem qualquer ônus para a administração. Então, um técnico do Acre, o exemplo que eu dei ali, pode ser nomeado em Minas, onde lá não tem aprovado e tem de ter anuência. Tecnicamente, aqui foi uma grande discussão, eu li até os vídeos de outros colegas explicando o edital, ninguém foi muito claro nisso, né? Então tá, o Acre está no edital, Minas está no edital. Agora, e se fosse do Acre para São Paulo? Eu entendo, pela leitura do edital, que também pode. Por quê? Mas São Paulo não tem vaga, mas eu posso criar, é que acabou de fazer remoção em São Paulo, eu posso criar e nesse ínterim eu ter nomeações desse concurso para São Paulo. Uma de duas. Ou eles fazem uma interpretação mais elástica, como eu estou fazendo, ou eles fazem uma retificação do edital. Fora disso, é explicar o edital e não falar do ponto mais importante e simplesmente de São Paulo, que não é pequeno, né? Ok. O candidato que não assumir cargo quando da convocação pela listagem geral, será retirado da listagem, passando a constar apenas por UF. Então, quer dizer, olha isso, ó. O candidato, ele passou nessa UF aqui, ó. O que diz lá? Ó? O candidato não assumir quando da convocação, a lista geral chamou o cara. Ok? Ah, você que passou no A, quer assumir aqui em mim? Não, não quero. O que diz lá? Será retirado da listagem, passando a constar apenas lá na lista dele da UF. Então, você imagina, aqui, sei lá, chamaram só 5, tem mais 30 na frente dele. Mas chamaram na lista geral para ir para outro lugar. Quer? Não. Então fica aqui esperando, bobo. É isso. Tudo bem? É simples. Candidato habilitado para as carreiras oferecidas nesse concurso deve estar ciente que, aceitando a nomeação, incluindo e aceita da forma desse edital, ele permanece na mesma unidade administrativa pelo menos por 1 ano. Existem exceções? Existe. Por exemplo, o artigo 36, que traz a 8.112, trata de remoção, por exemplo, para acompanhar o cônjuge, motivo de saúde e tal. Tem alguns requisitos que podem dizer que você não vai ficar 1 ano em tal lugar. Você não quer ficar em Minas, você não quer ficar no Rio, sei lá. Você pode ter tempo menor, mas em regra é essa. O que mais? A aceitação da nomeação no edital se consolida na posse. Tomou posse, não é mais possível alterar a lotação inicial para a vaga existente ou que venha existir em outra cidade. Ah, professor, mas um amigo meu teve lá uma remoção, teve outro instituto. Isso é outra coisa, por isso você vai ver. Agora, teve gente aqui do departamento que falou, pode chamar para São Paulo sim. Aí eu falei, por quê? Falou, olha, uma da interpretação que eu tive, os cargos, ninguém é dono da verdade, a gente está interpretando. Os cargos que vierem a vagar, independente de sua denominação ou localização, ou para os quais forem autorizados o provimento por lei orçamentária e alocados durante o prazo de validade do concurso, podem ser disponibilizados para os candidatos aprovados somente após a distribuição definitiva das UFs, a qual ocorrerá de acordo com o interesse e a conveniência do MPU, especialmente para atender às prévias movimentações de servidores do quadro de pessoal. Distribuição de que trata o item anterior será dada a conhecimento aí da secretaria, tal. Vamos lá? Vamos falar da prova, galera? Prova. Analista, você tem 50 itens do básico e 70 do específico, formação em direito. 50 do básico e 70 itens, são 120 itens. Tem discursiva? Tem. Tem para técnico? Não. Tem para analista?
Tem! Isso é classificatório e eliminatório. Para técnico, mesma coisa, 50 do básico e 70 do específico. Legal? Bacana. Tem redação para técnico? Não. Analista, a prova será de 4 horas e 30. Técnico, 3 horas e 30. Prova da manhã, no dia 21 de outubro, é que você vai ter a prova de analista e na parte da tarde, a prova de técnico. Legal. Julgamento das provas, 120 pontos de caráter eliminatório e classificatório. Eu não sei se você sabe, mas o julgamento de cada item, cada frase... Professor, eu nunca fiz uma prova do CESP. O senhor perdoe a minha ignorância, a minha falta de conhecimento. O senhor poderia dar exemplo para mim do que é um item? Claro que eu posso, filho. Isso é um item. A norma constitucional que garante ao servidor o direito à greve é classificada como norma de eficácia plena. Você tem várias opções. Ou você escreve que isso está certo, ou você escreve que isso está errado, ou você deixa em branco. Por exemplo, se você colocou errado, você acertou o item, porque ele está errado, você ganhou 1 ponto. Se você colocou certo, você não bateu com o gabarito, você perdeu 1 ponto. Moral da história, se você não colocou nada, você não perde. Isso é uma prova do CESP. Nossa, professor, é um perigo, então eu não vou assinalar nada. Calma, gente, não é por aí. Vamos com calma, vamos com calma. Olha aqui, ó. Certo ou errado, preenchido. Para obter pontuação no item, o candidato deve marcar ou somente um nos campos. 1 ponto para cada que esteja em concordância e 1 ponto negativo para aquela que esteja em discordância. Moral da história, se você acerta uma e erra a outra, ela anula. A errada anula a certa. E 0 caso não haja marcação. Às vezes é importante colocar 0, eu acho. Por exemplo, você pega uma matéria que vão cair 3, 4 itens. Processo penal militar, sei lá, direito militar. Fala, vou deixar tudo em branco. Sabe por quê? Se você deixar tudo em branco, você não perde nem ganha. Agora, o teu amigo que inventou, acertou 3 e errou 3, por exemplo. Zerou, ficou igual você. E se ele... Você entendeu? Então o risco é perigoso. E se ele errar 4 e acertar 2, né? Veja, só aqui já elimina. Ele já está com 2 negativos. Então é isso que é perigoso, tá? Qual é a média? Olha que interessante. Cuidado com isso. Você não pode ter nota, ó, será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público, o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens. Ou seja, se você se enquadrar, se você tiver nota inferior a 10 pontos, ou seja, o que é 10 pontos de 50? 20%. Se você não tiver pelo menos isso, você dançou na P1. Na P2, né, lembra, tem 50 e 70, você está entendendo o que eu estou falando ou você já dormiu? Aqui, ó, eu não falei, ó, P1 é objetiva, 50 é o básico, e a específica tem 70. Então, se você tirar pelo menos 10, tá beleza. Ninguém vai tirar só isso, mas... Agora, olha que interessante, na P2 tem 70, 3 vezes 7, 21, você tem que ter 30%. E no geral das duas, olha que interessante, você não pode tirar nota inferior a 36, que equivale, né, 120, 36 são 30%, não é isso? Tudo bem? Então, cuidado com essas regras aí. Candidato ao cargo de técnico do MPU, aí ele fala, além das vagas, né, o que é o listado. O que será listado? 54 para o Acre, né? Olha o Distrito Federal, 2.000, olha isso, ó. Aí, ó. Olha isso, técnico. Técnico. 2.500. É pouco? Ah, mas é o Distrito Federal. 230, Minas. Ah, mas ele tem muito pouca vaga. Para que ele está listando 371 no Rio? À toa, é porque você tem uma chamada muito grande. Então, para de ouvir teu amigo que não entende nada de concurso falando que é furada. Esse concurso é um filé, isso sim. Analista. Os analistas não eliminados na forma descrita no edital serão listados da seguinte forma, né? Por cargo, especialidade, unidade federal, da vaga, de acordo com os valores decrescentes da nota final obtidas na prova objetiva, que será a soma da objetiva aí, P1 e P2. Porque você lembra que aqui no caso de analista você ainda tem a redação,
né? A prova discursiva, vamos chamar de discursiva, são 40 pontos. Professor, desculpa, é muita informação. 50 do básico mais 70, isso, dá 120. Mais 40 pontos, consiste numa dissertação de até 30 linhas. O tema vai ser minhas férias. Não, o tema já está decidido. O tema será legislação aplicada ao MPU e ao Conselho Nacional do Ministério Público. A gente pensa até em fazer um curso separado do normal para dar uma ênfase nisso, porque, vamos falar a verdade, uma prova inteira tem 120 pontos, mas uma prova inteira tem várias matérias. Uma prova inteira tem português, tem constitucional, tem direito administrativo, tem um monte de matéria. Só uma parte da prova, que vai ser somada, são 40, que é essa dissertação. Então vale muito, meu irmão, vale muito. Então qualquer coisa que tenha, em qualquer lugar, dando ênfase, ensinando melhor para essa fase, vale a pena. Ouve o que eu estou te falando. Respeitados os empates na última colocação, será corrigida a prova discursiva dos candidatos aprovados nas provas objetivas, classificados da seguinte forma. Aí uma coisa é número de vagas, gente. Outra coisa é, eu vou corrigir sua redação, Emerson, Amazonas. Até 100. Olha o Distrito Federal, 1.349. Isso é só ampla concorrência. Ok? Agora, olha que interessante. Cuidado. Uma coisa é corrigir sua redação, até o número 100, vamos corrigir. Se você não tiver entre os 100 aqui do Amazonas, da Unidade Federativa, não vão corrigir sua redação. Pode ser que sua dissertação, pode ser que ela seja linda, não vão corrigir. Não vão corrigir. Agora, o que não pode confundir é o seguinte, você tem, para analista, 100, não tem? Tá, mas vai lá na chamada, vai lá na chamada, 100. Você falou a redação, 100, tudo bem. Você sabe, cadê? 100, guarda esse número, 100, Amazonas, 100 Amazonas. Só que, no julgamento final, repara aí, 61. Ou seja, para corrigir a redação tem que estar pelo menos entre os 100. Mas o número que ele fala realmente aqui dos estados é 61. Ou seja, dentre daquelas 100 melhores notas, você tem de se enquadrar ainda mais aí perto dos que vão estar entre os listados. O edital é bem chatinho nessa explicação. A discursiva vai olhar conteúdo, capacidade de expressão, enfim, deve reproduzir o texto conforme formulado pela banca, texto dissertativo primando pela coerência, vai lá e lê todos os requisitos. Julgamento final. O técnico é fácil. Julgamento final será a nota final das provas objetivas. 50 itens mais 70. Analista, desculpa, a nota final será o somatório daquelas básicas mais específicas, 120 itens, mais a prova discursiva, até 40. Por isso que eu falei que essa discursiva vale muito. Você precisa encará-la de forma muito profissional. E não é do ponto de vista de língua portuguesa, hein? Vai por mim. Claro que é importante língua portuguesa. Essa redação é bem próxima da parte técnica, eu vou explicar isso. O edital de resultado final de concurso público contempla a relação dos candidatos aprovados, ordenados por classificação, por cargo, especialidade, unidade federal, dentro dos quantitativos previstos. Legal? Tá aí, ó, que é aquilo que eu li para vocês. Tá bom? Técnico. Olha o Distrito Federal, gente, tem número aqui interessante, hein? Ó. Olha isso. Olha isso. Olha. Agora, onde eu devo prestar, não dá nem tempo nesse vídeo de falar isso. Eu já estou quase meia hora e olha que eu estou rápido. Você imagina por aí que os caras ficaram 4 horas para explicar isso. Aqui vem as matérias, eu não vou entrar em detalhamentos. Você tem, o que você tem de básico? Você tem língua portuguesa, acessibilidade, as regras da lei de inclusão de pessoa com deficiência, ética no serviço, legislação aplicada para o MPU. Gente, o que eu estou lendo cai para todo mundo. Cai para técnico, cai para analista. Cai português para todo mundo, cai. Cai acessibilidade e ética, cai. Cai legislação do MPU, cai. Agora vamos para as específicas. Para os caras de direito, cai direito administrativo, direito constitucional, direito do trabalho. Ó, novidade na área! Professor Gleibe, processo do trabalho, direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito penal militar, processual penal militar. Pô, não vou nem fazer esse concurso, é muita matéria, professor. Calma, são poucos itens, às vezes algumas matérias. Essa prova é preciso ter um planejamento inteligente. Para técnico, além das básicas que vocês já viram,
noções de administrativo, noções de direito constitucional, de administração, arquivologia, de AFO, né? E dá uma olhada só para você entender como era e como foi. Repara que o edital de 2013, ele mantém quase a mesma básica, mas olha esse cara aqui, ó. Saiu informática, entrou acessibilidade. Saiu raciocínio lógico. Ai, que pena, professor, saiu. E a parte aqui que veio de AFO, especificamente aqui dentro. Tinha coisa que estava meio dentro do edital, né? Aqui colocaram arquivologia, mas aqui já estava lá dentro do edital, enfim. E a parte de analista, olha aqui, ó, coisas importantes, sai informática, entra acessibilidade, né? Não tinha ética, agora tem ética. E nas matérias esse cara veio agora, processo do trabalho também, e por aí vai. Direito penal, o resto tudo vinha normalmente. Validade do concurso, após 2 anos, aí pode ser prorrogado e tal. Legal? Gente, por favor, meu Deus, hein, tentei ser rápido. O que normalmente é um edital? O que normalmente você tem de enfrentar? Você tem de enfrentar, basicamente, pessoal, o seguinte. Quando a gente fala, ai, professor, eu quero fazer eu quero fazer um curso, mas que seja direcionado. Bom, aí é que tá, pessoal. Quando a gente fala em direcionamento, a gente tem de entender uma coisa. Qual é o tempo que eu tenho? Qual é o tempo que eu tenho? Quanto eu posso me dedicar naquele concurso? E aí eu gostaria de conversar com vocês sobre uma coisa. O que é o normal? Escolheu banca, edital e prova. Escolheu banca, edital e prova, certo? Veio. Edital 22/8. É hoje. É hoje. Prova 21/10. Tem bastante tempo, Emerson? 2 meses o Emerson está falando ali, ó. Emerson, e aí? O que você vai fazer? Já é o quarto vídeo que você está assistindo, explicação do edital. Tem gente que já está... Se tiver água aí, traz para mim, Emerson. Tem gente que vai virar perito em explicar edital. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer teoria? Você vai fazer teste? E aí? Então vamos lá. Vamos fazer uma conta básica? Se você estudar 4 horas por dia, 60 dias, dá 240 horas. Se você estudar 2 horas por dia, dá 120 horas. Se você estudar 8 horas por dia, dá 480 horas. Claro que esse todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Claro, gente, qualquer cálculo tem de comparar que a vida pessoal de cada um, mas o sábado e domingo, vamos supor que o teu plano seja de 2 horas. No sábado e domingo ele pode render mais que 2 horas. Então precisa tomar cuidado. Agora pensa comigo. Para eu fazer um curso de quase 300 horas, 250 horas, eu tenho de ter 4 horas líquidas de estudo. Isso equivale a quase 5 e pouco. Você tem isso? Tem? Não? Então, e aí? Você vai fazer o quê? Eu acho que o ideal é perto de 3 horas diárias, mas no final de semana você tem de aumentar. Bom, a grande história é, e o que fazer? Professor, o senhor acha ruim, então, as escolas que fazem curso de 250, 300 horas? Não, estão certas. Mas você, para uma prova do dia 21/10, usa a cachola. Você vai estudar 12 horas por dia? Não? Então como é que você vai fazer o curso? Então, nós tivemos... E o pior ainda, o que fazer? Teste ou teoria? Vamos juntar os dois, teoria e teste. Como, professor? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e criar um curso chamado Revisão por meio de itens. A gente vai pegar itens do CESP e itens inéditos criados pelo professor. A gente vai pegar o edital, os principais tópicos, claro, a gente não tem como cobrir todos os subpontos, mas pelo menos ato administrativo, vamos pegar requisitos, atributos, porque se eu chegar no professor e falar, ó, você tem 120 itens para falar dessa matéria, ele vai transformar os itens em matéria e vai mostrar como o CESP pensa. Ou seja, mais de 1000 itens explicados. Tem matéria, tem curso que vai dar mais de 1.200. Eu vou dar um exemplo, o cara vai explicar teoria de direito constitucional que cai para todo mundo, eficácia de norma plena, limitada, essas coisas que às vezes caem. Legal. Aí você pega aqui, ó, quer ver?
Você pega aqui, volta lá. Cadê? Direito, tal. Eu tô dando um exemplo, mas poderia ser direitos e garantias, tal, não interessa. Vou mostrar a matéria. Se eu pegar aqui um ponto, ó, o professor vem, explica a matéria, gente, papapá, eficácia plena, limitada, contida, tal. E olha como o CESP pergunta, ele já mostra. Olha essa questão que caiu em 2018 no STJ, ele já mostra. Olha essa outra questão, nossa, essa foi a BCDE. Ele transforma, não tem problema. Ali, ó. Ó, gente, não cai só José Afonso. Olha aí, ó, isso é Maria Helena Diniz. Ele te mostra o colorido da banca e, ao mesmo tempo, entrega a matéria para você. Com todo o respeito que eu tenho por vocês. Professor, quanto tempo eu cubro o seu curso? Basicamente, o de técnico, 1 hora e 24 minutos por dia, e o de analista, 1 hora e 48 por dia. Por que só isso? Dá para estudar mais. Vai ter dia D, vai ter alguns aulões vão ter aí especiais para vocês. Pessoal, toma muito cuidado. Estudando aqui em outro lugar, não dá para estudar 6, 7 horas, 12 horas por dia, sem qualquer outra atividade. E tem mais, muita vez o cérebro já não assimila. Escolha as suas armas, mas a mim me parece que esse curso vai fazer muito sucesso. Revisão por meio de itens. Vai sair hoje o curso. Dia 22, já vai estar aí para você, para Tecnalista, gravado em estúdio. Não é um vídeo por questão, é aula expositiva, mas mostrando exatamente pensamento da banca e a teoria cheia de esquemas. Senhores, espero que tenha sido útil para vocês. Desculpem pelo tempo, desculpem mesmo. Eu não conseguiria fazer isso em menos tempo, explicar tanta coisa. Eu vi aí explicações de 3 horas, falei, não quero. Fiquem com Deus e espero vocês, assim como os meus alunos que já estão no MPU, para que vocês possam seguir aí e bem nessa jornada. Desejo a todos, do fundo do meu coração, todo o sucesso do mundo. Quem não planta, não colhe. Espero vocês.